Então agora temos quem? Temos Joyce. Temos Joyce. Joyce já está conosco. Olá, Joyce. Tudo bem, Joyce? Joyce, você está no mudo. Bom dia. Opa, nossa, eu ia falar bom dia, mas é bom dia! Olha que loucura, gente. E aí, Joyce, você estava acompanhando a virada? Você chegou agora há Sim, pouco? Como é que tá? Tá curtindo? Tá eu tô desde o gostando? início, eu estou Ô, desde o início, louco, assim, acompanhando gosto! você. E aí, tá curtindo? O que Uhum. você tá Então, muito achando? legal, bem organizado também. Eu não tinha acompanhado o primeiro virada, mas Uhum. tô aqui, tô gostando bastante. Ai, Parabéns. que obrigado. Bom, Uhum. a palestra da Joyce eu achei adequado, né, pro horário, chama Sem Logs, Sem Crime. Achei muito bom quando eu vi o nome da palestra e o horário, falei, achei perfeito, achei bom. Então, gente, nós estamos aqui com Joyce Dantas. Joyce Dantas vai falar sobre, né, sem logs, sem crime. Ela é analista de segurança da informação com experiência em infraestrutura industrial e corporativa. Atualmente, ela segue a linha de threat hunting e resposta a incidentes. É também pesquisadora na vertente de cloud forensics, palestrante, autora e voluntária da WOMC, Latam Women in Cybersecurity. Joyce, muito bom, excelente. Estou curiosa com sua Uhum. palestra. E o palco virtual do Star CTF é todo seu. Obrigada, Gina. De novo, parabéns pelo evento. Obrigada a Ju, né, da ONCE, pelo convite também. E é isso. Como a Diva já fez a introdução, né, sobre quem sou eu. Então, basicamente é isso, né? Então, eu só vou abrir um parênteses com relação à parte de nuvem forense, né? Porque, de certa forma, o que me deu um pouco de respaldo, talvez, para conversar sobre esse assunto e também um pouco da área de forense foi a minha colaboração no livro Tratado de Computação Forense. Então, foi a partir dele que eu comecei a fazer palestras sobre o assunto. Bom, então basicamente o nosso encontro ele vai ser bem curtinho, né? Mas eu pontuei pelo menos uns 3 principais tópicos para a gente entender o porquê desse tema, né? Porque eu escolhi sem log, sem crime. Porque também geralmente eu escolho uns temas assim mais diferentões, digamos assim, para as pessoas ficarem curiosas mesmo. Então eu espero dar conta do recado e que vocês curtam. Tá, voltando aqui para nossa agenda, a gente tem uma explicação, né, o porquê eu escolhi esse tema. Depois, resposta a incidentes, que está ligado ao que eu trabalho hoje, e computação forense. Dentro de computação forense, eu vou falar um pouco sobre antiforense e fileless and living off the land, que é um conceito muito legal e eu vou explicar um pouco depois. Bom, mas por que sem logs, sem crimes? Basicamente, quem trabalha com SOC, com análise de ameaças, correlacionando logs e informações e eventos para chegar à conclusão de um incidente, né? A gente se pergunta e a gente tem como premissa buscar essas informações, certo? Então, basicamente, os logs eles são um arquivo simples, de texto simples também, onde ali ele contém informações relevantes sobre atividades em sistemas, em algum ambiente, etc. Então, basicamente, a gente pode concluir que se não houver um log, né, se não houver uma informação relevante sobre aquele incidente, não tem o crime, certo? E como estamos tratando de crime, né, eu trouxe alguns prints aqui de vazamentos de incidentes cibernéticos que aconteceram.
E para vocês terem uma ideia também, eu trouxe propositalmente, tá? De empresas diferentes, de ramos diferentes. Que a gente acaba tendo essa ideia de que, porque a empresa ela é de grande porte, a segurança dela é a melhor de todas e ela é toda blindada e que nada nunca acontecerá. Mas muito pelo contrário, né? Como as meninas já vieram comentando nas palestras passadas, temos sim vulnerabilidades, nada é 100% seguro e só basta uma janela aberta, né, para qualquer incidente acontecer. Correlato a isso, a gente também não pode deixar de comentar, né? Pode parecer um pouco clichê, mas a gente não pode deixar de falar sobre o cenário, né, da pandemia, que segundo o FBI houve mais ou menos um aumento, né, de crime cibernético, que chegou a 400% em 2020. E a Interpol, eles liberaram, né, um relatório onde eles apontaram que a ameaça através, né, de phishing, o envio de phishing foi um dos maiores com relação a esses crimes, certo? Muitos crimes foram cometidos a partir de envio de phishing. Ok, mas por que respostas a incidente, certo? Resposta a incidente, depois que a gente fez essa introdução, está muito ligado a gente literalmente saber o porquê aconteceu aquele incidente, certo? Então a gente precisa voltar no tempo, digamos assim, para entender como funcionou o passo a passo, como aquele cybercriminoso ele explorou, né, as nossas fraquezas, digamos assim, ou as fraquezas do cliente, né, que você está analisando. Você pode também analisar os movimentos laterais, né, quem está ligado aí no Mitre, né, tem essa ideia, né, da continuidade de todos os processos até que ele chegue ao vazamento de dados, né, a gente trazendo esse exemplo do slide anterior. Então, basicamente, ele ocorre, né, um processo de resposta a incidente, ele passa por essas 4 etapas, né, de preparação, detecção e análise, depois de erradicação e, por fim, tem o pós-incidente, né, que a gente pode, basicamente, exemplificar, né, como a finalização do relatório e também uma reunião de LA, onde a gente, no caso, uma reunião de lições aprendidas, onde a gente vai ter uma ideia do que aconteceu e também melhorar algumas práticas de segurança, né, realizadas naquele ambiente, bem como a gente ter bagagem, ter experiência do que aconteceu para que aquele evento não mais possa acontecer. Então, aqui, né, eu já trouxe um dos principais fatores que talvez já pode enfraquecer, né, a nossa análise de resposta a incidentes, que eu trouxe um exemplo aqui do formato de mensagem do Syslog. Então, se a gente compara esses 2 padrões, por exemplo, o CEF e o LIF, por exemplo. O CEF, por exemplo, se eu quiser buscar pelo source user, então, o CEF ele me traz, né, como posso utilizar esse parâmetro de suser, enquanto o LIF ele traz uma sigla, né, USR name. E aí, para você correlacionar esses eventos com outros logs, né, se a gente considerar também que muitas vezes outros fabricantes eles não utilizam esse padrão, acaba também deixando a nossa análise um pouco suscetível a falhas, digamos assim, entendeu? Então é bastante importante a gente se atentar a esse fato de que existe esse problema, essa problemática, né? Eu acho que eu posso dizer assim, para a gente ser um pouco mais detalhista, talvez, e tentar buscar a partir de outras fontes e montar toda aquela história, né? Em ordem cronológica, como
precisa ser feito. E aqui é que chega a outra parte, né, o outro lado da moeda, e que muita gente pode acabar associando com diversas outras, até séries criminais e tal. Porque quando a gente fala de computação forense, muita gente assim que talvez não saiba talvez a principal diferença entre a forense e a resposta a incidente. Então, se atém muito mais ao sentido de você investigar algo, sabe? Por isso que, geralmente, quando eu comento sobre computação forense, eu sempre trago essa lembrança de algumas séries criminais, né? Que, como CSI Miami, o próprio Dexter, dentre outras. Então, para a gente começar a entender, né, essa principal diferença, a computação forense seria a atividade concernente dos exames realizados por profissional especialista, legalmente habilitado, destinado a determinar a dinâmica, a materialidade e a autoria de ilícitos ligados a áreas de informática, tendo como questão principal a identificação e o processo de evidências digitais em provas materiais de crimes por meio de métodos técnicos científicos, conferindo-lhe validade probatória em juízo. Então, aqui é um pouco longa, né? Esse conceito foi um pouco longo, mas, em resumo, ele está me dizendo que eu não posso só encontrar um indício de que algo aconteceu. Eu preciso que aquele indício se torne uma evidência. Eu preciso que aquele item me ajude a responder aquele incidente, que seria essa primeira etapa. E a segunda etapa é que, havendo a evidência, eu posso conferir validade probatória em juízo, ou seja, eu posso levar para uma esfera criminal, eu posso processar alguém dependendo do que ocorreu, certo? Então, basicamente, uma diferença entre a resposta a incidentes e a forense seria essa. Enquanto a resposta a incidente, a gente pode levar em consideração somente somente um resultado assim que pode ser entregue a um coordenador, a um gerente, né? Ele geralmente acontece de forma mais interna. A forense, dependendo de qual crime foi cometido ali, você leva a juízo. Aqui temos as diversas formas, né, de como a forense você pode coletar, né, esse tipo de informação. Aí temos aqui HD, DVD, CD, pendrive, temos o próprio smartphone, a nuvem. E alguns tipos também de forense, né, que aqui essa relacionada às redes sociais seria também conhecida como OSINT, e essa aqui é uma forense em imagem. Que não sei se vocês conseguem ler aí, só que fizeram uma montagem, né, com o rosto da candidata republicana, Sarah, dos Estados Unidos, no corpo de uma outra moça que estava portando uma arma e de biquíni, certo? Então, digamos, todas essas opções não deixam de ser origens de logs, de informação, etc. Aí temos aqui o ciclo também, que é bastante similar, tá, ao de resposta a incidentes. Só que aqui, no caso, o reporte da evidência é feito a partir de uma cadeia de custódia, né? Você finaliza com o laudo técnico. Então, por mais que você tenha conseguido informações suficientes e que você saiba exatamente o que aconteceu naquele crime, não é o perito, nesse caso, que vai dar o veredicto final, no caso. Não é ele que vai julgar. Ele fez a parte dele simplesmente para reunir essas informações, né, e reportar através do laudo técnico. Então, quem vai dar o veredicto final, no caso, seria o juiz. Mas, basicamente, aqui, os processos, né, desse ciclo são os mesmos que
de resposta a incidente. Ok. Então, eu trouxe essa mensagem aqui, né? Que basicamente todo contato deixa um rastro, que é conhecido também como o princípio de Locard, de Edmond Locard. Então, de novo, né? Trazendo algumas lembranças assim relacionadas a essas séries criminais, se a gente traz um exemplo de Dexter Morgan. Se a gente traz, por exemplo, a série Dexter Morgan, ele é um perito de análise de sangue e ele recolhe esse tipo de evidência, esse tipo de vestígio, que pode ser sangue, que pode ser uma digital, certo? Enquanto quando a gente vai para Mr. Robot, por exemplo, ele só tem o próprio computador e todo um ambiente por trás, certo? E é basicamente o que acontece com profissionais de resposta a incidentes. Então, basicamente, essa procura, né, por esses logs, por essas informações que possa concluir aquele incidente, elas não aparecem de uma forma fácil, né? Assim, é muito mais complexa por estar em um ambiente virtual. E que muitas vezes você não tem um acesso físico, você precisa fazer, dependendo da situação, um acesso remoto, né? E aí é que entra a antiforense, né? Já que a gente falou sobre essas dificuldades, a antiforense chega como se fosse um olhar do cybercriminoso sobre o trabalho de analistas em resposta a incidentes, onde basicamente o propósito dele, a intenção dele ali é atrapalhar a gente, né? Em outras palavras, é só isso mesmo. Então, aqui um conceito que eu trouxe é toda e qualquer técnica aplicada para dificultar, subverter ou inviabilizar a coleta ou análise de um determinado vestígio. E aí a gente tem algumas categorias, né, que pode tipificar a antiforense. Seria a ocultação, ofuscação e encriptação de dados, a própria destruição de dados, a falsificação de dados, prevenção, análise, obstrução, coleta de vestígios e subversão de ferramentas. A partir disso, é onde a gente começa a entender, né, porque alguns malwares foram criados sem ter aquele arquivo binário ou qualquer outro tipo de arquivo ou uma executável que era feito download, né, na máquina do alvo, certo? E esses malwares do tipo fileless, eles não possuíam esse arquivo. E o que a gente pode fazer? A gente pode associá-los, né, a essa temporada aqui do fileless, a esse novo conceito de low bus, que foi o que eu tinha dito anteriormente, que está relacionado ao living off the land, né, ou em uma tradução literal, assim, o viver da terra, onde basicamente o cybercriminoso ele precisa sobreviver, né, digamos assim, apenas com os recursos da máquina, certo? E quando eu digo isso, é basicamente o quê? Ele utilizar os próprios processos do sistema operacional, tudo do sistema operacional. Então, basicamente, esse cybercriminoso, além dele ter ele tem uma noção, né, um nível de experiência muito bom em sistemas de informação, redes, infraestrutura, sistema operacional, né, e as próprias técnicas de antiforense. Porque esse conceito
do low base ou do low beans, ele tem dificultado ainda mais, porque muitas vezes está a nível de memória, certo? Então, se, por exemplo, ocorreu um incidente e o usuário acabou desligando a máquina, né? Porque muitas vezes a pessoa percebe que ocorreu algo diferente, então a ação dela diante daquilo é desligar a máquina, certo? Então você acaba perdendo todo aquele histórico de coisas que tinha acontecido enquanto a máquina estava ligada. E também relacionado ao próprio antivírus, né? Às vezes o antivírus está lá funcionando, só que ele não identificou aquela ameaça, justamente porque uma das principais formas de funcionamento do antivírus é por assinatura. Então, se ele não está encontrando, por exemplo, se ele não te alertou sobre aquela ameaça que está na sua máquina, é porque ele não tem aquela assinatura. Então, você tem ali um arquivo malicioso na sua máquina e que está executando, ele está ali observando o seu comportamento, ou então ele só quer passar para uma outra máquina e etc. E está realmente executando as ações que o cybercriminoso desenvolveu para ele, né? No caso, como ele precisa ser executado dentro daquele ambiente. E para você encontrar o mal, né, precisa conhecer o normal. Então, por isso que eu tinha dito anteriormente sobre estar atento, sobre saber muito de sistema operacional. Então, aqui eu trouxe uma parte, né, da árvore de processos do Windows, com alguns processos, tipo System, SMSS.exe, Wint, .exe, etc. E aqui a própria árvore de processos, né? Então, quando você entende que o padrão dela é esse, por exemplo, e aí você identifica um novo processo, muitas vezes com um caractere diferente, ou, por exemplo, esses serviços aqui poderia estar sem o último S. Então, são pequenos detalhes assim que acabam fazendo toda a diferença. E outros tipos também, né? Sobre os registros de manipulação de registros do Windows, o Memory Code Injection e scripts também. Mas ok, como é que eu sei que está ocorrendo? Primeiro, isso aqui não está em ordem, pela ordem correta, tá? Mas eu fui escrevendo como eu lembrava. Monitora as atividades no PowerShell, outros mecanismos de script, monitoramento de logs, firewall, roteamento de NAT também, flow, logs a nível de máquina, monitoramento de endpoint, perímetro, né, o trace do log, acessar dados agregados de ameaça e obter visibilidade das atividades do usuário, interromper processos arbitrários, corrigir processos que fazem parte do ataque e isolar os dispositivos infectados, que no caso deveria ser o primeiro item, né, dessa lista aqui, mas ele consta aqui, é o que importa. E para finalizar, eu trouxe mais uma frase também que pode resumir, né, bastante essa palestra, que diz: uma vez compreendidas as ações e condições que criam ou geram vestígios, então a ausência de vestígios é por si só um vestígio. É uma frase de Arlan Carvey. E é isso, pessoal. Obrigada, fiquem seguros. Temos tempo para dúvidas. Olá, Joyce. Muito, muito legal. Eu tenho uma, não digo nem paixão não correspondida, porque eu não cheguei a nem estabelecer um diálogo, mas eu particularmente eu adoro o forense e toda essa parte. Assim, o máximo que eu fiz foi
Eu li um livro sobre forense de redes da Novatec, assim, e parei por aí. Mas é um tema, assim, é uma disciplina que eu particularmente eu tenho uma queda, assim, tipo: "Ah, se não Uhum. tivesse em redes hoje, talvez eu tivesse forense", mais ou menos assim. Eu acabei esquecendo aqui de mencionar sobre. Eu coloquei 2 extras, 2 slides extras. Então, basicamente, para a gente saber um pouco mais desses temas, né, que eu trouxe aqui, já que nós não temos mais o arquivo físico, digamos assim, do próprio executável malicioso na máquina, aí Uhum. eu pontuei aqui Tannenbaum, como sempre, Nossa. básico, livro de cabeceira, redes de computadores e sistemas operacionais, e alguns aqui para quem gosta também, né, de forense, Tratados de rede de computador, rede de isso computador, eu aí, acho que não sistemas estava compartilhando, né? E isso, sistemas agora tá. operacionais básicos, e depois de tratar de computação forense, polícia científica e perícia digital. Caramba, da hora. Agora acabou. Adorei. Joyce, incrível. Muito obrigado Uhum. aí pela sua Obrigada a vocês. participação. Uhum. Foi sensacional, foi maravilhoso. A gente adorou ter você aqui com a gente Uhum. e até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Espero estar com vocês de novo. Tchau, Joyce.